Essa igreja aqui, Tessalônica, é uma igreja que foi muito elogiada por Paulo no começo da carta de Tessalônica. Paulo passou pouco tempo, talvez um mês e uma semana nessa igreja. Ele falou que Cristo é Deus, Cristo é homem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e voltará, e os mortos ressuscitarão em Cristo. E na primeira Tessalônica, a igreja ficou preocupada. Puxa, depois de 1 ano, 2 anos, nesse tempo, alguns crentes morreram natural, porque eram velhinhos, tinham enfermidades, a vida normal seguiu. E a morte aconteceu para alguns que criam em Cristo. E aí alguns começaram a ficar preocupados em 1 Tessalonicenses. Essas pessoas perderam, foram prejudicadas porque Cristo não veio. Então, teve algum prejuízo, porque na cabeça deles Cristo viria amanhã. Era tão iminente que o tempo seria breve a volta de Cristo. E passou-se um tempo e Cristo não veio. As pessoas começaram a morrer, então eles estavam preocupados. Puxa, essas pessoas que morreram foram prejudicadas, perderam alguma bênção, perderam alguma coisa. Eles vão ficar por último. E, além disso, várias pessoas começaram a dizer que Paulo era iludido, que Paulo só queria ganhar dinheiro, que Paulo não era apóstolo. Então, pessoas que tentavam fazer com que aqueles que tinham crido em Cristo não continuassem com aquela alegria da esperança. E essas pessoas começaram a incomodar, tirar a paz e criar dúvidas. Simplesmente quando se cria dúvidas, nada mais se torna perfeito. E aí então Paulo escreve a primeira carta dizendo, olha, o dia do Senhor, esse dia, para ele acontecer, para essa tribulação acontecer, precisa que Deus tire da terra aqueles que morreram em Cristo e aqueles que estão vivos e creem em Cristo. Então precisa Deus tirar da terra para que então se abra, se inaugure esse dia da vingança de Deus. Na segunda carta, o problema é o seguinte, algumas pessoas continuam, Timóteo foi visitar a igreja e traz algumas notícias, e pessoas de fora, ou dentro da igreja, continuam trazendo incomodações, continuam incomodando. Mas antes da gente entrar nas incomodações, vocês sabiam que existe uma lei lá no Brasil contra a perturbação? Aqui no Japão tem também, acho que é mais séria ainda, né? É uma lei de contravenções penais. Lá no Brasil, se alguém colocar o som muito alto, depende do horário, perto de hospitais. Então, essa lei aqui é uma contravenção penal, possível até 3 meses de prisão, perturbar o trabalho ou o sossego alheio. Como que se pode fazer isso? Com gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa. Então, se você tem uma fabriquinha, aqueles esmeril, alguma buzina, que incomoda a vizinhança, né? Ou em desacordo com as prescrições legais, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Então, várias igrejas incomodam a vizinhança com o som alto, com alguma coisa. Então, a vizinhança, muitas vezes no Brasil, chama a polícia para dar um trato ali. Ou provocando, ou não procurando impedir barulho produzido por animal de quem tem a guarda. Então, o cachorro fica latindo lá tal, e você nem dá bola. Então, o tutor passa a ser responsável. Tem uma lei no Brasil isso. Aqui no Japão é lei também, né? E acho que os detalhes são maiores ainda. A pergunta para vocês, o que mais te perturba? Você está assistindo um filme legal, assim, né? Quer ver, está naquela hora do filme ser resolvido, o mistério do filme. Alguém chega, aperta a campainha e tal. Hoje em dia dá para você apertar o controle, dar uma parada, assistir depois. Mas perdeu o clima, né? Perdeu. Então tem hora que a gente. E a pergunta que eu faço é: o que é perturbação? Quando acontece uma perturbação, o que a perturbação provoca em você? Ou normalmente provoca nas pessoas ou em você? É? É raiva, chateação. O que mais?
ira, né? Desânimo algumas vezes. Você está tão concentrado numa coisa, reservou aquele tempo e alguém vem e tira aquilo ali. Então, a perturbação atrapalha. E todos nós gostamos do sossego. Porque o sossego faz a gente ter uma mente limpa, uma mente sossegada, a gente consegue planejar, a gente consegue pensar no que precisa fazer e como devemos fazer. A nossa produtividade, a nossa energia não é gasta na ira. Quando a gente fica perturbado, preocupado, sentindo enganado por alguém, por exemplo, uma das perturbações é quando alguém nos engana, ou alguém vem falar que a gente, aonde você está depositando confiança, está tudo errado, e alguém vem e coloca algumas ideias e fala, mas será que é verdade isso ou não? Você fica meio confuso. E toda vez que você fica dessa forma, a sua produtividade, o seu foco, a sua concentração vai para o brejo. Por isso que esse negócio de não falar, ficar calma, é uma tentativa da gente controlar a nossa mente e não deixar pensamentos intrusos entrarem e fazer com que a gente tome atitudes pelo pensamento e não pela razão. E isso vai nos dominar e, de repente, a gente pode perder um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, meses, ou de repente quebrarmos, muitas vezes, relacionamentos e nunca mais voltar atrás. Então, perturbação é uma intromissão diabólica nas nossas vidas. Se vocês forem ver, a vida de Jesus foi uma constante perturbação. A pior delas foi quando Satanás levou ele para ser tentado. Até falando coisas boas para ele, colocando ele em confrontação se ele realmente era aquilo. Depois dali ele sai fazendo coisas boas, pregando a palavra, sempre tinha um Zé Mané ali que queria perturbar, queria tirar ele do sério. E ele, no seu domínio, ele sempre dava uma resposta, sempre tinha uma atitude, algumas vezes confrontava, mas ele não deixava com que a sua mente se movesse, se fosse retirada do propósito, do desígnio que ele tinha para a sua vida. Até o ponto dele enfrentar aquela noite de prisão, de julgamentos errados, de açoitamento, de carregar aquela parte da cruz interna, e até de furarem suas mãos, a sua cabeça, o seu lado. Ele não permitiu que nada o perturbasse e que nada tirasse ele do propósito. Nós queremos cumprir o nosso propósito da melhor forma possível, com alegria. Queremos sentir esse reconhecimento de Deus, de sentir aquele momento que o Espírito Santo fala com o nosso espírito. Muito bom, legal. Nós queremos, nós buscamos isso. Mas muitas vezes nós não conseguimos e deixamos com que as perturbações nos afetem. É justamente isso que Paulo vai falar com essa igreja aqui. Uma igreja muito boa. Uma igreja que outras igrejas da região da Macedônia, da Acaia, ouviam falar da esperança, da fé e do amor dessa igreja. Era uma igreja que estava crescendo mais e mais. Isso é paz, isso traz paz, alegria, a presença do Espírito, a comunhão. Veja o conselho que Paulo vai dar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 3. Em resumo, ele vai falar assim: não devemos permitir que nada tire o nosso equilíbrio espiritual. A perturbação tira o nosso equilíbrio pessoal. É como essa imagem, né? Imagine uma criança chegando ali, você levou não sei quantos tempos assim para colocar e tirou foto, está tudo ali, e vem uma criança e começa, você fala, não mexe. Porque isso daí é com muita facilidade que isso pode vir por terra, e você vai gastar um tempo, ou você nem vai fazer mais. Destruiu aquilo que é a sua vitória, que é a sua alegria, sua conquista, seu status. Em resumo, nos 3 versículos aqui, Paulo vai falar para nós: nós não devemos permitir que nada tire o nosso equilíbrio
emocional, espiritual. Qual que é o detalhe dessa frase, o detalhe importante dessa frase? Permitir. O que o permitir? Hã? O equilíbrio espiritual é responsabilidade de quem? O meu equilíbrio espiritual é responsabilidade de quem? Quem pode me ajudar a ter um bom equilíbrio ou destruir o meu equilíbrio espiritual? Eu mesmo. Por isso que o que Paulo está falando é: nós não devemos permitir. Tiago, ele fala, se você precisa de sabedoria, você deve fazer, quer dizer, esses momentos de tribulação, de perturbação, você fala, o que eu faço? Então você precisa saber o que deve fazer. Aí, Tiago, se você precisar de sabedoria, você faz o quê? Peça a Deus. O que você está fazendo? Você não está permitindo, então, buscando sabedoria em Deus, você não está permitindo que haja o desequilíbrio na sua vida. Então, nós, como seres humanos, queremos sempre transferir a responsabilidade para os outros. O próprio Tiago fala assim, nós geralmente queremos culpar quem? Primeiro, são duas pessoas que normalmente nós queremos, quando entramos nos desequilibramos, geralmente queremos culpar duas pessoas. Acho que uma boa ilustração é os filhos. Os filhos, quando são pequenos, acontece alguma coisa, e eles caíram, doeu alguma coisa, quem que eles culpam? A gente. Ah, pai, você não me segurou. Você falou para não fazer aquilo, falou para não fazer isso, mas quando acontece, ah, pai, você devia me segurar. Nós, como filhos de Deus, como crianças de Deus, quando acontece um desequilíbrio, o que nós fazemos? Nós culpamos várias coisas. Mas, Deus está em segundo lugar. Mas, em primeiro lugar, quem que nós culpamos? Eu acho que eu vi aí. O diabo. Coitado do diabo. Ele leva tanta culpa. E, em segundo lugar, nós culpamos a Deus. Por que, Deus? Se for permitido... A ideia é, não permita, nós que devemos não permitir. Precisa de sabedoria, não tem força, não tem? Vai buscar. E Tiago fala, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, e o que ele fala? E ele não impropera, isto é, ele não vai rejeitar, é o que ele quer. Ele quer dar sabedoria, ele quer nos fortalecer. Então, em primeiro lugar, aqui a gente aprende que perturbação da mente, que enfraquece a fé, ou traz tristeza, a responsabilidade é nossa, não é do vizinho, não é do irmão, não é do pastor, não é da dirigente de louvor, não é do patrão. A responsabilidade de ficar perturbado e a perturbação me dominar, tirar eu do sério, é minha. Vamos ver como Paulo fala? Olha como ele começa falando. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, então ele começa, primeiro, uma coisa muito bonita aqui. Ele começa a dizer que aquela igreja que estava sofrendo essas perturbações, cada um é irmão de Paulo. Ele não se coloca como, vocês são diferentes de mim. Nós somos irmãos, nós somos filhos de Jesus Cristo. O que vocês passam, eu também passo, nós somos da mesma espécie. É um irmão mais velho, é um irmão mais experiente, é um irmão que teve o privilégio de conhecer um pouco mais de Cristo, mas da mesma natureza, precisa. Não está assim já imune a qualquer problema. Pelo contrário, talvez está passando mais problemas ainda, no caso de Paulo. E ele fala, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. O fato dele falar isso, ele está mencionando que essa questão da vinda de Jesus Cristo, da parousia, isto é, que a vinda de Jesus Cristo vai ser nesse momento de julgamento, e a nossa reunião com Ele, isto é,
esse tempo da vinda de Jesus Cristo, quando Cristo vier, nós vamos nos reunir com Ele. Então, a história está seguindo, de repente Jesus Cristo vem, Ele vem nos ares, e nós vamos nos reunir com Ele. Aquele momento glorioso que é para a vindicação. O fato dele mencionar dessa forma significa que já era de conhecimento daquela igreja. Eles já sabiam, ele já tinha ensinado, daí ele retificou o ensino, ele explicou melhor, porque aquele ensino, por 5 semanas, alguns não prestaram atenção, talvez faltou alguma reunião, estavam meio assim confusos, muita gente falando abobrinha, inventando história. Então Paulo vai e escreve a primeira carta. E agora ainda continua alguns problemas. Então Paulo fala, olha, com referência, no que diz respeito à vinda e à nossa reunião com ele, isto é um assunto que eu já falei, retifiquei, ensinei e ainda tem dúvidas. Então, é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês. Paulo está falando com aquela igreja. Então, a verdade já foi ensinada. Muitos dos nossos problemas são quando a gente esquece as verdades que foram ensinadas para nós. E qualquer coisa pode criar uma neblina, nos deixar cegos. A gente entendeu, ficamos contentes, aprendemos, compreendemos, mas passou alguns segundos, nós estamos agindo como se não tivesse aprendido nada. E essa igreja, por mais bonita que ela fosse, por maior crescimento, elas estavam passando por esses problemas também. Isso é normal na nossa vida. Devemos lutar contra isso, para amadurecer cada vez mais. Mas isso é comum na vida de todo crente. A gente aprende, entende, compreende, recebemos a palavra, ela passa a morar conosco, dominar a nossa vida, mas qualquer neblina a gente já esquece. Já ficamos. Então Paulo fala, no que diz respeito, olha, eu já ensinei isso a respeito da vinda do Senhor, sobre a nossa reunião com Ele. O que ele fala? Ele fala em seguida sobre um perigo desnorteador. O que significa um perigo? O que é um perigo desnorteador? É um perigo que faz o que conosco? O que significa a palavra desnorteador? Sem controle. A consequência é sem controle, mas essa palavra dá a ideia de sem controle por causa que dentro da própria palavra já tem um significado. O que é algo que desnorteia? Tira o norte. Tira a gente do norte. Não é que só o norte está a verdade, mas o significado disso é que todos nós, quando cremos em Cristo, a gente passa a ter um norte. O que é esse norte? É uma direção. Provérbios fala que o nécio, aquele cara que acha que é o bambam, né, o cara que é todo legal, ele fica olhando o horizonte. O que quer dizer isso? Isto é, quando alguém não tem sabedoria, quando alguém não conhece o que é a vida e o que é Deus, ele fica fascinado com tudo quanto é coisa. O nécio, aquela pessoa que... Não é errado ser nécio, o errado é querer permanecer como nécio, por causa da curtição. O nécio, uma das características, ele acredita em toda e qualquer coisinha inventada. O nécio tem aquele princípio que dirige o seu coração, me engana que eu gosto. Já viu isso? Então o nécio, ele fica olhando para o horizonte. Por quê? Ele fica admirado. É tanta coisa legal, eu não sei. Então ele fica girando em volta, ele começa a ir aqui, mas ele escuta, ele vai para lá, ele não tem norte. A ideia é sem rumo. Tudo o atrai. E ainda dentro do livro de Provérbios, ele é facilmente seduzido. Ele cai em cada conversa. Que você fala, caramba, que dó. Num dia ele está usando roupa porque ele é fã do Michael Jackson. No outro dia é do Galbi Peixoto. No outro dia é Júlio Iglesias. Então, ele tem uma facilidade radical de mudança na vida dele. Num dia ele é seguidor dos hippies. No outro dia ele é um hipster.
no outro dia é isso, no outro dia é aquilo. E não é só uma variação de algo, são mudanças radicais, e que você fala... Então, com relação ao dia a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, que Paulo já tinha ensinado, já tinha colocado uma carta, agora ele recebe notícia por Timóteo que o pessoal está todo apavorado de novo. E a gente vai ver por quê. Olha o que Paulo fala no finalzinho do versículo 1, e ele, então, com referência à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, Paulo fala, pedimos. Olha só, quando ele fala pedimos, ele está incluindo aqui Timóteo e Silas. Ele não fala assim, eu peço. Ele fala, olha, porque Timóteo e Silas eram parceiros dele, então Paulo era o apóstolo, agora Timóteo e Silas eram cooperadores, eram parceiros. Mas ele inclui essas pessoas que estão servindo a Deus com ele nesse pedido. Então, a igreja não deve obedecer à ideia, à ideologia, à visão, à missão de uma pessoa. É de um colegiado. É daqueles que creem em Cristo, porque a autoridade vem da palavra. O que ele fala? Pedimos que vocês, que isto é, que a igreja, não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar. A responsabilidade é de quem? Então ninguém pode... eu fui enganado. Algumas vezes até sim. Mas existe mecanismo que, por mais, tanto com a verdade, mas também com a mentira, que a gente deve fazer um cacunim. Os bereanos, quando Paulo chegou naquela igreja de Bereia, Paulo estava pregando a verdade. O que eles fizeram? Eles foram conferir nas Escrituras se era aquilo mesmo. A autoridade, a inerrância está nas Escrituras. Paulo pregava as Escrituras. A igreja de Bereia foi conferir nas Escrituras. Então, olha, a responsabilidade, então, passa a ser nossa. Então, vocês não deixem demover facilmente o seu modo de pensar. Aí, Fabiano, mais uma palavra. Demover. O que é demover? A gente não usa essas palavras comumente, né? Mas a ideia é de sair, né? Pensava de um jeito, começa a pensar. Isso é demover, isso é mudar. Você está num lugar porque você pensa daquele jeito. Aí, de repente, não, eu vou para cá. Não sei se vocês viram um teste, acho que se vocês quiserem, eu posso mandar. Uma professora entra na classe e combina com os alunos que ela vai mostrar uma pasta, não me lembro direito. Era verde, pasta vermelha. E aí entra um aluno, mas tinha uns 50 alunos mais ou menos, entra um aluno. Aí a professora pergunta assim, aluno, de que cor que é essa pasta? A pasta era vermelha, né, Silvio? A aluna fala, é verde, professora. Aí o aluno começou, ficou assustado. Aí a professora perguntou para a outra, que cor que é? Verde. 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 Muito bom, legal, beleza. E você, que cor que é? Verde. Ele não argumentou, ele demoveu facilmente a sua mente a alguma coisa que era verdade, porque o meio ambiente, a ilusão, levou ele a mover facilmente o seu entendimento. A ideia, geralmente, que provoca isso, é todo mundo pensa assim. Então, ele achou, fui enganado até agora, todo mundo pensa desse jeito, isso deve ser a verdade. Aquela ideia, né, que o Pelé falou, a voz de Deus, a voz do povo, é a voz de Deus. Então, se o povo está falando, se tem todo mundo pensando assim, então é verdade. Então, Paulo fala que vocês não se deixem, bloqueiem isso, não demover facilmente do seu modo de pensar. E ele fala, nem fiquem perturbados. Olha, chegamos aqui com tudo aquilo que eu venho falando, do que é a mentira, do engano, da falsidade, da falsa doutrina.
pode fazer para nós. Você está tão tranquilo, está alimentando a sua esperança, a certeza da volta de Cristo, que Ele perdoou os seus pecados, que a salvação é pela graça, mediante a fé, que você vai ser ressuscitado, que você vai ser arrebatado, imortalizado, glorificado, você vai ficar para sempre com Deus. E vem alguém, não é bem assim, não. Se você criou proteções no seu coração, na sua mente, que é a mesma linguagem do Antigo Testamento, você fala, como não assim? Então você está indo contra a palavra. Se você não se protegeu, você vai falar, por quê? Aí a pessoa derrama os argumentos. Tem um cara que ele está criando um movimento muito grande, mas depois eu falo porque antes talvez você vai ficar chateado. Olha o que Paulo fala, não se deixe demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados através do quê? Quer por espírito. Aqui a ideia aqui não era que um espírito ia chegar aí, um fantasminha. A ideia aqui é por palavra. É essa ideia de que alguém vem com alguma motivação, vem e com aquela sabedoria, com aqueles argumentos assim, e te convença. Quer por palavra, isto é, por pregação. Então, por espírito aqui, essa convivência que você tem um com o outro, é a linguagem que ele usava naquela época, de você conviver, a pessoa falando, conversando ali e tal, e você talvez respeita a pessoa, o jeitão que ele fala, os argumentos, ele fala, olha, foi feita uma pesquisa lá na Alemanha, e aí você fala, foi feita pesquisa. Nesses casos, pergunta a fonte, pergunta a documentação. Mas quando alguém conversa, foi feita uma pesquisa, 67%, não sei o que lá. Ultimamente, os políticos estão falando que tem mais da metade da população do Brasil passando fome. E não é verdade. Mas quando se joga esses números, teve um político uma vez, que ele foi, um tempo atrás, foi numa conversa que ele teve em outro país, numa viagem que ele fez, ele falou que acho que era... Não sei se era 30 milhões, naquela época, 30 milhões de crianças estavam nas ruas. O Brasil nem tinha 30 milhões de crianças. E aí falaram, você mentiu, né? Não, mas eles nem perguntam, eles não vão conferir, é só para causar impacto. Então Paulo fala, olha, não fiquem perturbados, quer por espírito, pela blá 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 de alguém, ou quer por palavra, isto é, por pregação, por ensino, ou por carta, isto é, o que aconteceu nessa época de Paulo? Tinha pessoas que ficavam na conversinha, ligando, mandando mensagem, WhatsApp, fazendo publicações. E tinha pessoas que, vamos tomar um cafezinho? E aí começava com uma conversinha bem estratégica. E conversava com um, depois conversava com outro. Então, esse bate-papo assim. E as pessoas estavam dando trela para essas pessoas. Não tinham capacidade de entender que estavam na armadilha, no laço, caindo no laço dessas pessoas. E uma coisa que aconteceu nessa época também, alguém escreveu uma carta dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado, que a ressurreição tinha acontecido. E aquela igreja não foi participante. Deus rejeitou aquela igreja. Trazendo uma preocupação, um desespero. A ideia é, ficamos para trás. E no final a pessoa colocou apóstolo Paulo. Olha o que Paulo fala assim. Então, não fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Isto é, pessoas que a escatologia já se cumpriu. Porque eles estavam, em toda a época, a igreja passou por perseguição, eles estavam sendo perseguidos. Então, essa perseguição é Deus punindo vocês. Não, a perseguição que eles estavam enfrentando era o ódio do mundo para com a igreja. A perseguição futura é a ira de Deus sobre os incrédulos. É diferente. A perseguição do mundo para a igreja, o mundo quer remover a igreja daqui. A perseguição, a ira futura, Deus vai remover, é Deus que vai remover, e Ele vai derramar a ira dele sobre a terra. Então, um perigo desnorteador. Agora, nós tivemos, principalmente no último século, século XX,
muitas pessoas que marcaram datas da volta de Cristo. Não sei se você se lembra de alguns. Somente o testemunho de Javali. Adventista, testemunho de Javali. A gente tem que dar um nome, porque Paulo vai fazer isso daqui a pouco. Marcaram data. Por quê? Para desnortear, para trazer preocupação. Hã? 2012, aquele filme, né? Por causa do calendário azteca, o cara escreveu até o 2012, depois que faltou tinta na caneta dele, e veio 2012. O bug do milênio, todo mundo achava que quando chegasse o ano 2000, os computadores não iam conseguir começar o ano 01, então está terminando no ano 99. 1999, o computador sempre tinha 2 dígitos, então era 99. Quando zerasse, ia ser um bug, o computador, epa, estamos em 1900, passou. Não aconteceu nada. Todo mundo desesperado. Então, com referência às coisas bíblicas, nós temos muitas pessoas falando asneiras, enganando o povo, tirando o sossego. A pessoa se converte a Cristo, ela aprende as verdades, daqui a pouco é uma música, é um livro, é um filme, é uma mensagem que hoje está se disseminando. A lábia dessas pessoas tiram a paz e a pessoa começa a se concentrar só naquele detalhe. Houve um cara, há muitos anos atrás, talvez uns 20 anos atrás, que criou uma mensagenzinha com um versículo só, que foi a oração de Jabez. Não sei se você já ouviu. Isso agitou tanto as igrejas. A época do dente de ouro. Já cara fez isso? Já. Né? Que tinha que ir para a igreja fazer oração para nascer um dente de ouro aqui. E talvez algumas pessoas tiveram esse dente de ouro, não sei quem que deu para eles, né? Então, constantemente, no mundo cristão, de fora e de dentro, surgem essas perturbações que tiram o sossego, que as pessoas ficam desconcentradas e não sabendo mais qual é a direção. E nessa hora se implanta, ou naquele momento, principalmente onde a razão cai fora, onde o sentimento está exacerbado, é que se implanta as falsas doutrinas. Tem um rapaz que até apoiou o Bolsonaro, primeiro ele queria ser presidente, depois ele apoiou, ele é muito rico, e cada dia se enriquece mais. Ele pegou 30 pessoas para uma caminhada e o governo, a Defesa Civil do Brasil, teve que socorrer quase que esses 30 pessoas morrem. Ele é um coach espiritual. Pablo Marçal, não sei se já viu. Esses dias eu vi assim rapidamente no YouTube, ele falando uma das as maiores heresias, que Cristo era Deus, quando ele veio à Terra, ele deixou de ser Deus, depois ele voltou a ser Deus. Parece bonito, parece encantador, parece lógico. E ele estava num ginásio de esporte, devia ter umas 20 mil pessoas, e o pessoal paga 300, 400 reais para ouvir uma palestra dele. Ele senta no banquinho e fica falando, tudo conversa fiada. Eles agora estão batizando, né? Eles estão também? Então, essa ideia de perturbado por espírito, isso é essa sagacidade, né? O cara que parece que mexe no espírito, o cara se torna guru, ele tem uma experiência, ele tem um conhecimento, ele tem sucesso na vida. Então as pessoas acabam se deixando levar. Ou por palavra, ou por pregação, por ensino, ou por carta. Então, falsificando cartas, ou até dizendo que Paulo, que Pedro, que Jesus falou, aquilo que Jesus não falou. Eu tenho algumas coisas que eu acho que até nem devo falar aqui, né, porque é tão pesada. Tem uns caras, uns pastores, celebridades no Brasil, que eles falam algumas coisas tão pesadas. Falou quando Jesus Cristo fala para a mulher samaritana, se eu der da água da vida, a água que eu te dou, você jamais terá sede. Ele chegou a falar que era o sêmen. Vocês já ouviram falar? O cara entra numa descida tão íngreme e sem freio, que não somente destrói a própria vida, vai ser destruída, como ele vai agarrando tudo quanto ele pode e vai levando junto. Então, Paulo, nesse texto, fala, ninguém vos engane, não se deixe, não fiquem perturbados.
Agora, nós precisamos de ajuda. Como ter essa ajuda? E aí, olha só que Paulo escreveu, 2 Timóteo, versículo 2, capítulo 2. É uma coisa que é meio estranha, porque eu falei alguns nomes aqui, e talvez você fale, poxa, isso é antiético, falar de pessoas. A gente não deve falar mal dos outros. Mas quando chega a um ponto em que a graça, a pessoa de Jesus, a gente tem que denunciar. E Paulo fazia isso sem problema nenhum. Olha o que Paulo fala para Timóteo, ele dá um conselho para Timóteo. Evite, Timóteo, igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. É fácil detectar essas pessoas. A imoralidade, a impiedade, a devassidão deles, o desejo pelo dinheiro, o desejo de ter mais, sempre, cada vez vai crescer. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Não traz santidade. Entre estes, olha o que Paulo fala, entre esse pessoal que faz isso aí, falatórios inúteis e profanos, e entregam a impiedade, a linguagem deles corrói como câncer, entre esses estão Himeneu e Fileto. Eram duas pessoas que tinham participado da igreja. Que tinham experimentado, tinham sido iluminados, serviram a Deus, mas não eram convertidos. Mas é difícil identificar. Então Paulo fala, entre esses estão Himeneu e Fileto. Paulo cita nome. Que se desviaram da verdade, isto é, experimentaram, é como no côstico lá, você pegar aquele negocinho, é gostoso, você não comeu, você só experimentou. Então, entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Se a ressurreição dos mortos já aconteceu, estamos no dia do Senhor. E o que ele fala? E estão pervertendo alguns da fé. Oi? Bagunçando a cabeça. Tem pessoas que não são voltadas, não têm tempo para... E elas precisam de alguém, de um professor, de alguém que ensine, de alguém que discipule. Isso não tem erro nenhum. Então, essas pessoas, eles vão procurar aquelas pessoas que estão frágeis, geralmente. Uma pessoa, talvez, que perdeu o esposo, está sofrendo um acidente. Então, eles vêm, abraçam, dão aquele carinho. Então, aproveitam a fragilidade, alguma dúvida, algum questionamento. Então, se a pessoa tem alguma dúvida, está conversando, ele vem lá para dar o seu palpite. E ele nunca chega agressivo. Ele sempre chega docinho. Oi? Perverter traz a ideia, assim, por exemplo, você tem uma varinha que está bem reta assim. Perverter é você verter. A ideia de perversão é fazer algo que não está normal. Então, essa ideia de perverter, né, é tirar da linha. Né? A perversão está, por exemplo, relação sexual com animais. Isso é uma perversão. Isto é, a natureza, quando Deus criou o homem, a própria natureza, ela não contempla isso. Então, aquela pessoa que perverte é aquela pessoa que estimula para que isso aconteça. Então, aplicando a princípios, é você levar a pessoa a viver de uma forma que não era para ela estar vivendo aquilo. A ideia de... nós chamamos alguém alguém que pratica perversão, ele é o quê? É um pervertido. E a gente chama de pervertido. O que mais as pessoas chamam de alguém que é pervertido? O que ele faz? Um maior exemplo de um cara que é pervertido.
Desculpa. Faz tudo errado. Mas um exemplo prático. Esse cara é um pervertido. Por quê? Ele fez isso. Uma das coisas que... Hã? Oi? Mas assim, uma prática assim, bem concreta. Nossa, esse cara é um pervertido. Um maior exemplo que a sociedade condena, mas estão tentando criar leis para permitir. Isso aí já é perversão, né? Mas aí a gente fala, é direito seu. Mas o pervertido, ele vai além. É o cara, o abusador faz sexo com um bebê. Porque se o estupro é uma perversão, porque ele geralmente está indo contra uma pessoa indefesa. O homossexualismo é uma perversão, mas o outro quis, então quando dois querem e tal. É mútua. Agora, o bebê, os traumas que vai causar para essa criança, pode vir até a morte. Uma criança nova. Então, isso que é a perversão, né? Então, por que a gente está falando isso aqui? Do texto, Eles estão pervertendo alguns da fé. Isto é, estão trazendo um prejuízo terrível. Então, uma pessoa que está tranquila na sua fé, que crê, e esse cara vem com essas palavras, a pessoa se desnorteia, tira o seu norte, e pode se afastar da comunhão, pode nunca mais querer saber. A vida fica uma bagunça, e tudo por causa que foi implantada algumas ideias erradas, ruins. E aí o cara conseguia. Se vangloria. Dá uma olhada aqui, então. Olha o que Paulo... Então, ele falou do assunto que ele estava tratando, ele falou o problema que estava acontecendo na igreja, porque tinha gente através de espírito, de conversinha, ou de motivações, ou de palavras de ensino e pregação, e também escreveram uma carta falsa para tentar perverter aqueles irmãos. E aí, Paulo termina dando o último conselho. Ninguém, de modo nenhum, os engane. Porque isto, o dia do Senhor, a ressurreição, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo fala, a ressurreição dos mortos, o dia do Senhor, não vai acontecer. Esse dia da ira da vingança do Senhor, ela é iminente, pode acontecer a qualquer tempo, mas ao mesmo tempo, ela vai inaugurar. Então, você vai saber se o dia do Senhor está acontecendo depois de acontecer a apostasia. E no dia do Senhor será revelado o homem da perdição. Agora a gente tem um problema. Se o dia do Senhor é iminente, pode acontecer a qualquer momento, é só a gente ficar aguardando a apostasia. Quando acontecer a apostasia, o dia do Senhor vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, Jesus Cristo fala que esse dia será como ladrão. Então, você vai saber que o dia do Senhor está acontecendo quando acontecer a apostasia e quando for revelado o dia do Senhor. No dia do Senhor vai ser revelado o homem da iniquidade, o anticristo, que aqui Paulo fala o homem da iniquidade, mas a gente vai ver na próxima mensagem as características desse homem da iniquidade. É um cara que vai dominar o mundo todo, vai ser contra Cristo, vai se assentar no lugar de Cristo, é o filho da perdição. Ele é o exemplo das trevas, será empoderado por tudo aquilo que é de ruim, não somente espiritual, como político e econômico. E, coitado do Papa, o Papa não tem nem energia para fazer isso. E o Papa não é aceito. Vai ser uma pessoa que vai ser aceita até pelos judeus. Mas aqui tem um problema. Então, a gente vai saber. Quando vai acontecer o do Senhor? Na hora que acontecer a apostasia, aí vai surgir o dia do Senhor. E no dia do Senhor será revelado o anticristo.
A pergunta é, se o dia do Senhor é como ladrão, não precisa nada acontecer, o que é essa apostasia, então, que precisa acontecer para que o dia do Senhor aconteça? O que é apostasia? A negação de Cristo, não é? A pessoa achar que esqueceu de Cristo. É uma das primeiras cartas de Paulo. Paulo estava iniciando o seu vocabulário teológico, os termos teológicos dele. Você percebe que a palavra está só apostasia? Nos outros livros, Paulo vai acrescentar apostasia da fé. Mas a palavra apostasia, ela é uma palavra neutra, referindo-se ao exército, é alguém que está enfileirado e, de repente, o pelotão sai. Pode envolver rebelião, alguma coisa assim, mas a ideia natural é saída. Depois, mais para frente, Paulo vai começar a usar essa palavra saída, mas ele vai acrescentar da fé. E saída do quê? Da fé. Então, são pessoas que abandonaram a fé. Mas aqui ele está se referindo ao quê? Ele fala que o dia do Senhor não acontecerá antes que aconteça a saída. Saída da igreja. Então, aqui nesse texto, Paulo está falando, o dia do Senhor acontece imediatamente após a saída da igreja. E aí a gente vê a lógica. Jesus falou assim, e Paulo falou, o dia do Senhor é como ladrão. Precisa acontecer que os mortos ressuscitem primeiro. Precisam ser que nós sejamos arrebatados, sejamos com o Pai. Aí ele fala, aí vem o dia da ira do Senhor. Aqui ele está tratando do mesmo assunto. Após essa saída, que é iminente, então, após a saída da igreja, é todo o ensino do Novo Testamento, de Apocalipse. Saiu a igreja, começa a contar 7 anos. O dia do Senhor, a ira de Deus. Quando começa a contar o dia do Senhor, é revelado o homem da iniquidade. É o que ele fala aqui, ó. Antes não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e então seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Em outras palavras, e ele vai falar mais para frente, aí a gente vai ver isso aí, Paulo fala assim, o mistério da iniquidade, isto é, a ação da iniquidade, já opera nos nossos dias. Mas está aguardando o quê? Aquele que o detém. Agora, quando for retirado aquilo que o detém, ele passa a tomar poder totalmente e ser revelado. Então, a apostasia, a saída, o arrebatamento da igreja, começa o dia do Senhor e vai dar essa liberdade. Deus dá liberdade para esse Cristo, o anticristo, por causa que o homem rejeitou a Deus, sempre. Então, ele vai dar liberdade para que esse homem seduza e conquiste e engana. E o próprio Deus vai mandar a operação do erro para aqueles que rejeitaram a verdade e creiam na mentira. Em outras palavras, a saída da igreja, ela deixa esse mundo aqui sem a verdade. Não é que a igreja tem poder, mas a presença da igreja, que é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita na igreja, mesmo que a gente seja os piores picaretas, piores crentes, envergonhamos a Jesus, mas só o fato de existirmos e o Espírito Santo esteja em nós, impede a atuação do mal. Vocês sabiam disso? Sabiam que no seu trabalho, muita coisa ruim não acontece, só o fato de você estar lá, mesmo dando mau testemunho? Porque você é o templo do Espírito Santo, onde a luz, as trevas não podem dominar totalmente. Agora imagine Deus retirando a sua igreja. Imagine o que fica aqui. Olha o que Paulo escreve aos Efésios.
Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, Paulo está falando, olha, o que eu escrevi até capítulo 1, capítulo 2 de Efésios, vocês vão entender a minha compreensão desse mistério de Cristo. Mistério aqui não é um negócio sobre meio estranho, oculto. Não, é que estava oculto. Os homens não conseguiam entender, mas agora está revelado. E o que é o mistério de Cristo? Que ele é homem, que ele é Deus. Dá para explicar isso? Duas naturezas de uma só pessoa? É um mistério. Mas ele foi revelado. Ele morreu por os nossos pecados. É um mistério para o ser humano. Muitos não sabem, nem acreditam, mas quando o Espírito Santo abre os olhos, eles entendem. Ressuscitou. É um mistério. Voltará. É outro mistério. Então, Paulo está falando, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do ensino de Cristo, da revelação que Deus deu a respeito de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Os judeus não tinham essa compreensão, não conseguiam compreender, mesmo as Escrituras estando lá. Como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas pelo Espírito. Então, o próprio Jesus ensinou 12 homens, isto é, os 11 apóstolos mais Paulo, para então deixarem registrado as verdades das Escrituras. Em outras palavras, se eu tenho dúvidas sobre a verdade do mistério de Cristo, sobre a salvação, sobre quem é a pessoa de Cristo, o que vai acontecer no futuro, eu devo ir aonde para saber essas informações? Na palavra. Então, Jesus Cristo convocou esses 12 homens para ele, esses 12 homens são chamados apóstolos, Jesus Cristo ensinou pessoalmente eles. Eu recebi o ensino da Bíblia através de outras pessoas, por isso que eu não posso ser chamado apóstolo. Agora, os 11 mais Paulo foram ensinados diretamente para Jesus. Então, eles foram incumbidos de levar essa mensagem, de deixar registrada essa mensagem. Por isso que eles faziam milagres, para autenticar essa incumbência que eles receberam. E, ao mesmo tempo, a gente vê a atitude deles. Cada um morreu de uma morte terrível. Não teve vantagem... Desculpa. Houve muita vantagem eles serem apóstolos. Mas eles não se enriqueceram, não tiveram poder. Não, eles serviram. Eles deram a sua vida. E aí Paulo fala, então, você quer saber a verdade? Se alguém vier com livros, vier com palestras, vier com vídeos, vier com conversinha, palavras, assim, até com carta, nome de outra pessoa, e dizendo, eu sou o apóstolo, eu sou o patriarca. Lá no Brasil tem um cara que é patriarca, né? E a mãe dele é a matriarca do útero ungido, porque gerou ele. E todo mundo obedece, o que ele falar tem que ser obedecido. Então Paulo fala, somente as Escrituras. Por isso eu posso ser confrontado por qualquer um de vocês. Eu estou com a minha mente ruim, mas daqui a pouco, se eu começar, os parafusos não começar a bater, as engrenagens começar a bater, vocês podem falar, pastor Éder, aposenta, tchau. Ou ser confrontado. O próprio Paulo, em Gálatas, ele fala assim, se um anjo loiro, bonito, de olhos azuis, com asas douradas, vier trazer um outro tipo de evangelho, ou se eu mesmo surtar e trouxer outro evangelho diferente daquele que eu tenho pregado, devo ser considerado? O que significa anátema? Amaldiçoado por Deus. Não a mensagem deve ser considerada amaldiçoada, a mensagem também, mas a pessoa que trouxer o tipo de evangelho. O texto hoje, então, a ordem de Paulo é que nós não devemos permitir que nada tire o nosso equilíbrio espiritual. Como? Como? Já falamos algumas coisas, mas a resposta do como estava na mensagem do domingo passado. Qual foi a mensagem do domingo passado? Que o Júlio pregou. Vamos ler tudo junto? Salmos 1, versículo 1 e 2. Mesmo assentados, vamos ler. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor.
e na sua lei medita de dia e de noite. Se a gente seguir esses princípios aqui, a gente vai conseguir ter capacidade para não deixar que ninguém tire o nosso equilíbrio espiritual. Ninguém nos desnorteie, tire do norte. E não tem vida mais bem-aventurada do que essa. É uma batalha. Parece chato, mas aqui no versículo 2 fala assim, que traz prazer.